Boa noite, esse é meu trabalho na matéria de práticas curriculares em anatomia e o meu tema é sobre a influência da obesidade no desenvolvimento da doença hepática gordurosa não alcoólica, a NAFLD, e os seus métodos de tratamento e prevenção a partir de exercícios físicos. Então, para a gente começar, eu vou falar um pouquinho sobre as funções do fígado, onde ele exerce diversas funções no nosso corpo. Uma delas é o processamento de hormônios, onde ele vai metabolizar e diversos hormônios, como a insulina, hormônios tireoidianos e sexuais, ajustando seus níveis no sangue. A glicogênese, que vai ser o armazenamento de glicose na forma de glicogênio no nosso corpo, no fígado, né? Para quando a gente necessitar dessa glicose, a gente poder quebrar o glicogênio e obter energia. A lipogênese, que é quase praticamente igual a glicogênese, só que é sobre gordura, né? Então ela vai armazenar carboidratos e ácidos graxos no nosso corpo, na forma de gordura, para também, quando a gente necessitar de energia, a gente poder ir lá e quebrar essa lipólise, né? Fazer o processo de lipólise, quebrar a gordura. A produção da bile, que o fígado ele sintetiza a bile, e onde é crucial para a digestão e absorção de gorduras. A conversão de amônia em ureia, o fígado ele vai converter a amônia em um subproduto tóxico e que vai ser excretada pelos rins. O metabolismo de proteínas, onde o fígado vai sintetizar proteínas plasmáticas essenciais. A biossíntese do colesterol, o fígado ele vai ser responsável pela produção do colesterol, para a formação de membranas celulares, hormônios esteroides e bile. Passando um pouquinho, a gente entra na doença hepática gordurosa não alcoólica. Então, esse é uma imagem de um fígado já acometido pela essa doença. Então, onde ele se encontra não mais na sua característica inicial, né? Então ele se encontra cheio de bolhas ali, não tem mais a sua cor avermelhada tradicional, onde é caracterizado pela abundância de gordura no fígado, então de 5 a 10% do seu peso excedido, ausência do uso excessivo de álcool. Então essa doença, o nome já diz que ela é não alcoólica, então o paciente não faz o uso de álcool. Ela é comum em pacientes obesos, então especialmente aqueles pacientes com sobrepeso, devido a hábitos alimentares ou síndrome metabólica também, eles são mais acometidos por essa doença. O aumento do fluxo de ácidos graxos para o fígado, então esse fluxo de ácidos graxos ele vai ser direcionado ao fígado, onde vai ser armazenado e vai atingir também a resistência à insulina. Então essa doença ela pode ser piorada por essa resistência à insulina do paciente, onde vai ajudar na incapacidade do corpo de responder aos estímulos, né? E vai acabar acumulando a gordura hepática. A disfunção do tecido adiposo, onde vai ocorrer um equilíbrio na liberação de ácidos graxos, e a inflamação, que vai ajudar bastante para a progressão dessa doença. Então aqui a gente tem umas imagens do fígado, onde tem esse fígado vermelho
tem duas fotos, um fígado vermelho e um cheio de bolhas embaixo. Esse fígado avermelhado, ele é um fígado saudável, onde se encontra liso e avermelhado, né, a sua coloração tradicional. E embaixo tem um fígado cheio de bolhas, uma coloração já diferenciada, não a mais tradicional, a convencional que a gente vê. E essa é uma imagem real. Aqui no meio a gente tem uma imagem de um fígado já com NAFLD também. Então, onde ele já possui bastante gordura nele, bastante bolhas, que são inflamações, né? E do lado tem um fígado normal e um com excesso de gordura também. Então, é uma imagem ilustrativa, onde o fígado ele é parecido com a primeira imagem, só que ilustrativo agora. Então, um fígado normal, onde sua cor prevalece avermelhada, e o com excesso de gordura, cheio de gordura entre eles, sua cor já diferenciada também. Passando para o próximo slide, a gente tem os estágios da doença da NAFLD. Então, onde a gente tem a primeira imagem aí no fígado saudável, então prevalecia a cor avermelhada dele, ali no caso rosa, e o primeiro estágio da doença é a esteatose, onde é o acúmulo de gordura nos hepatócitos, que são as células do fígado. Então elas vão começar acumulando a gordura nos hepatócitos, que vão ali ficando e preenchendo esse fígado de gordura. O segundo estágio é a esteatohepatite, que é o acúmulo de gordura. Ele começa a provocar inflamações, alterando as funções do fígado. Então, ela vai começar a alterar as funções principais, as funções básicas do fígado. Ela pode ser assintomática ou apresentar sintomas leves, como fadiga e desconforto abdominal também. E pode evoluir para a fibrose hepática, se não for tratado também. A cirrose, que é o nosso terceiro estágio, ali em cima, a desorganização dos hepatócitos com alteração da função do órgão. Então aqui ela já começa a ser irreversível por conta de causar alteração na função desse órgão. Então o fígado tem a função, que tem todas aquelas funções do primeiro slide que eu passei, ela já vai começar a ficar desorganizada, não mais arrumada e ajeitada como deve ser num corpo saudável, né? Ela já vai começar a ter essas desorganizações, que pode levar a insuficiência hepática, onde o fígado vai perder toda essa função dele. Os seus sintomas pode acarretar cansaço, confusão mental e sangramentos também. E o quarto estágio é o carcinoma hepatocelular, que pode também ser chamado de câncer de fígado. É o último estágio em que essa doença vai poder chegar. Então é o estágio mais grave também da doença. Então todo tipo de câncer ele é bem grave, né, dependendo, ainda mais quando se trata de um órgão que exerce funções essenciais no nosso corpo. E onde chegar nesse estágio do câncer, ele vai ocorrer, seus sintomas vai poder incluir dor abdominal, perda de peso inexplicada, icterícia e aumento do fígado, hepatomegalia. Então, como todo câncer, o diagnóstico precoce é essencial para que se tenha um bom desenrolar da doença, né? Então, tratar da forma adequada, começar o tratamento precoce é muito bom, porque pode pegar a doença, o câncer em seu estágio inicial, né? Já que evoluiu até o câncer,
talvez não tenha sido tratado desde de quando começou a esteatose, não foi dado uma certa atenção necessária, mas depois que alcança o estágio do câncer, um tratamento precoce pode sim ajudar bastante no tratamento. Então a prevalência da NAFLD em diversas populações. 3 a 15% das populações pediátricas, 3 a 15% das populações pediátricas podem chegar a ter essa doença. 46% das crianças e adolescentes com obesidade e sobrepeso vão ter a NAFLD. 20 a 30% dos países ocidentais, então, países ocidentais, 20 a 30% das pessoas vão ter. 10 a 24% na maioria dos países. 88,7% em obesos submetidos à cirurgia bariátrica. Então, 88,7% das pessoas, dos obesos que foram submetidos à cirurgia bariátrica, eles vão possuir a NAFLD em algum de seus estágios. E 90% dos obesos em classe 3, eles vão possuir a NAFLD em qualquer um de seus estágios. Aqui, na imagem ao lado, a gente tem as células de um fígado normal, de um fígado já com esteatose hepática e de um fígado já com cirrose, onde suas células vão se multiplicando e os seus diagnósticos. Então, a NAFLD, ela predominantemente é assintomática, pode ser diagnosticada através de exames de imagem, como ultrassonografia, tomografia computadorizada e ressonância magnética. A biópsia hepática, que é o exame padrão para o diagnóstico da NAFLD. Então, a biópsia hepática, ela é uma agulha fina que o médico ele vai inserir no fígado, a fim de pegar um pedaço desse fígado que já tem suspeita, já é quase certo que tenha NAFLD em seu estágio avançado, para que se possa entender e tratar da melhor maneira que a doença já esteja, em cada estágio que a doença já esteja, né? Outro método de diagnóstico da NAFLD é a circunferência abdominal, que é uma das formas mais simples e de baixo custo a ser usada. Então ela é um método alternativo para diagnóstico, já que ela é bem fácil de realizar, né? Só a pessoa ter uma fita métrica, ela vai conseguir realizar. E se caso essa medida dela sair do ponto de corte da doença, é um caso a se procurar um médico e verificar. Outro método de diagnóstico é o índice de massa corpórea, que é o IMC. Então ele é relacionado com o maior risco de desenvolvimento de diabetes e da NAFLD. Então, um índice de massa corpórea elevado, ele pode muitas vezes acarretar no desenvolvimento da diabetes e da NAFLD, por conta de que, se você já tem um IMC elevado, você já está em sobrepeso e consequentemente vai estar também no sedentarismo, né? Onde pode ser que tenha a resistência à insulina, já vai colaborar para que o fígado acumule mais gordura. Então aqui a gente tem umas imagens dos métodos de diagnóstico. Então a circunferência abdominal bem fácil de ser realizada, onde basta uma fita métrica e lógico, com a ajuda de um profissional,
para medir no lugar certo, para pegar a circunferência no seu total e na sua exatidão ali. A biópsia hepática, então o médico ele vai inserir essa agulha no fígado para que ele tenha um pedaço dele para ser estudado. A ultrassonografia vai mostrar o fígado também na imagem e suas causas. Então a NAFLD ela pode ser determinada através da interação entre ambiente e genética, sofrendo influência de fatores como polimorfismo genético, modificações da epigenética, dieta, sedentarismo e distúrbios endócrinos. Então, as doenças relacionadas primariamente com o desenvolvimento da NAFLD no paciente são a obesidade, onde a gordura visceral ela vai ajudar na inflamação e a resistência à insulina, que vai favorecer o acúmulo de gordura no fígado. Então a diabetes tipo 2, assim como eu já falei, a pessoa que já possui a diabetes tipo 2, ela tem uma resistência à insulina, que vai favorecer o acúmulo de gordura no fígado. A dislipidemia, a hipertensão arterial também. E as doenças relacionadas secundariamente à doença NAFLD, temos a hepatite C crônica, a síndrome dos ovários policísticos, o hipotireoidismo, e que vai acarretar não vai produzir os hormônios na glândula tireoide e suficiente para contribuir na ajuda do síndrome dos ovários policísticos, hipotireoidismo e apneia do sono. A síndrome metabólica ela é definida por 2 ou mais critérios. Então, se o paciente ele tiver 2 ou mais, ele sofre da síndrome metabólica. Então, a circunferência abdominal maior do que 102/88 cm em homens e mulheres caucasianos e maior do que 90/80 cm em homens e mulheres asiáticos. A pressão arterial maior do que 130/85 minutos de mercúrio ou o uso de antihipertensivo. Os triglicérides plasmáticos, então maior do que 150 mg por decilitro ou tratamento medicamentoso específico. O Omi Score maior do que 2,5 tem uma maior chance de resistência insulínica. O colesterol HDL plasmático menor do que 40 mg por decilitro para homem e menor do que 50 mg por decilitro para mulher, ou tratamento medicamentoso específico. O pré-diabetes, então 100 a 125 mg por decilitro, ou glicemia 2 horas pós dextrosol. Então, falando um pouco mais sobre a fisiopatologia da doença, então o paciente vai ter uma resistência à insulina, que vai causar a lipólise do tecido adiposo, que vai aumentar os ácidos graxos livres no plasma, que vai acontecer a captação dos ácidos graxos livres pelo fígado, que vão ser incorporados na forma de triglicerídeos, onde os ácidos graxos oxidados na mitocôndria, peroxissomos ou microsomos, vão fazer a ativação de enzimas que causam a peroxidação lipídica. Então, isso vai aumentar a produção de radicais livres. Falando mais um pouco sobre a obesidade, ela é o acúmulo excessivo de gordura corporal. Então, quem é obeso, ele tem um acúmulo excessivo de gordura no corpo, que pode causar alterações metabólicas, dificuldades respiratórias e do aparelho locomotor, doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2.
Então todas essas doenças elas podem ser desencadeadas por conta da obesidade no paciente ou na pessoa. Então o diagnóstico da obesidade é através do IMC. Então a gente calculando o IMC, a pessoa pode enquadrar ela nos estágios da obesidade ou numa pessoa normal. Aproximadamente 12,5% da população mundial é obesa, está no quadro de obesidade. No Brasil, 8,9% dos homens e 13,1% das mulheres são obesas. E a prevenção da obesidade é dieta, práticas de atividade física e assistência multiprofissional. Então, um contexto de quem se encontra nessa condição é procurar ajuda multiprofissional, então um nutricionista, um educador físico, um médico, para que se tenha um melhor resultado desse combate contra a obesidade, né, que hoje em dia é tão prevalente na escala mundial. Aqui a gente tem algumas imagens sobre a obesidade. Então, nesse primeiro gráfico aqui, a obesidade e redução da expectativa de vida em anos. Então aqui a gente tem vários países. Então o México aqui, a redução da expectativa de vida em anos é 4,2. O Brasil se encontra aqui na quinta posição. Então reduzindo 3,3 anos da vida da pessoa. Aqui no lado direito a gente tem o gráfico de onde a obesidade custa mais. Então é uma estimativa do custo anual dos gastos com saúde por pessoas entre 2020 e 2050. Então quanto que é gasto por uma pessoa obesa. Então nos Estados Unidos é $640, 644, né? A Alemanha 411. O Brasil, aqui embaixo, ele é gasto $94 por pessoa obesa. E esse gráfico do meio é a obesidade no Brasil por sexo e faixa etária. Então é um gráfico com uma projeção de 2020 até 2035, onde é nítido que a gente, com o decorrer dos anos, a expectativa é que aumente a obesidade. Então são gráficos que podem até assustar. Então de meninos já subindo, homens e mulheres também acompanhando, até uma projeção para 2035. Então aqui os fatores genéticos e metabólicos da obesidade que podem influenciar, né? Então apetite e comportamento alimentar, isso pode influenciar bastante por conta do comportamento alimentar da família. Já está ali sempre comendo bastante, um apetite elevado, então isso pode ajudar bastante no desenvolvimento da doença. Atuação do componente genético sobre o gasto energético, notadamente sobre a taxa metabólica basal. Então a taxa metabólica basal ela pode ajudar bastante nesse desenvolvimento da doença, porque é a quantidade de calorias que o corpo queima em repouso. Então se a pessoa não tem uma certa quantidade de músculo, a taxa metabólica basal ela vai só decair. Então cada vez mais ela vai perder menos no repouso. Mutações nos genes de hormônios e neuropeptídeos de seus receptores ou de seus elementos regulatórios. E a participação dos genes na manutenção de peso e gordura corporal. Então aqui uma relação direta da obesidade com a NAFLD. Então o grau de obesidade ele é diretamente relacionado a uma maior concentração de tecido adiposo
que por sua vez é responsável pelo engrandecimento de um ambiente favorável para a inflamação e desordens metabólicas mais acentuadas, como uma consequente infiltração hepática de gordura mais significativa. Então a obesidade, só da pessoa ter a obesidade, ela já vai colaborar para que esses ambientes pró-inflamatórios se formem no seu corpo e ocorram desordens metabólicas acentuadas nela. E nesse estudo aqui ele mostrou que o aumento da obesidade colaborou para a maior incidência de NAFLD, de maneira que 57,5% a 74% dos obesos possuíam gordura no fígado. Aqui eu vou mostrar uma pesquisa que foi uma analítica quantitativa. Então os dados deles foram coletados em um centro de referência de ultrassonografia no município de Aracaju, no período de maio de 2019 a maio de 2020. Então os exames eles foram realizados por um único examinador médico e com um aparelho de ultrassonografia com boa resolução de imagem. Então os critérios de inclusão foram indivíduos de ambos os sexos de 14 a 89 anos de idade, e os critérios de exclusão era o consumo de álcool maior do que 140 gramas semana nos homens e maior do que 70 gramas semana nas mulheres. Foram analisadas as seguintes variáveis: nome, idade, sexo e IMC em relação à variável esteatose hepática não alcoólica. Então foi avaliado 904 pacientes, 622 mulheres e 282 homens. Aqui é a relação direta da obesidade com a NAFLD. Então nesse estudo a obesidade ele esteve presente em 26% dos pacientes, então 235 pessoas, e a presença de esteatose hepática não alcoólica em 26,4%, 239 pessoas. Aqui foi uma medida das variáveis antropométricas dos pacientes com sem diagnóstico pela ultrassonografia. Então as variáveis que foi analisada foi a idade em anos, que sua média foi 41, o peso em quilos, que foi 67 quilos, a altura em metros, que deu 1,61, e o IMC, que deu 25,43. Então 655 pacientes não possuíam nenhum grau de infiltração gordurosa, 113 apresentaram grau 1. Então o grau 1 ele é uma infiltração gordurosa leve, esteatose leve. Então o fígado apresenta um acúmulo mínimo de gordura nas células hepáticas, com menos de 33% das células hepáticas afetadas. Então o acúmulo pode ser localizado em áreas específicas do fígado e pode haver sinais sutis de gordura no fígado. 107 possuíram grau 2, então o grau 2 é uma infiltração gordurosa moderada já, então uma esteatose moderada, e a gordura ela está presente em cerca de 33 a 66% das células hepáticas. O acúmulo de gordura já é mais evidente, então, mas ainda não há inflamação significativa ou fibrose hepática. E 19 pacientes em grau 3. Então o grau 3 já é uma infiltração gordurosa grave. O fígado ele já apresenta quantidade significativa de gordura, mais de 66% nas células hepáticas, e ele está amplamente distribuído pelo fígado. Então essa gordura ela está amplamente distribuída no fígado, já apresentando inflamações em suas células. Então nessa parte do estudo ela teve uma diferença significativa entre o IMC e os graus de esteatose hepática não alcoólica. Então aqui no grau 0 ela foi de 23,5, e no grau 1 29,9, no grau 2 31,2 e no grau 3 33,5. Então a diferença foi bem grande do grau 0 para o grau 3, de quase 10 no valor do IMC. Então a diferença significativa do IMC
em relação à presença de uma infiltração gordurosa hepática também. Então aqui a presença de esteatose não alcoólica para sim 30,6 e para não 23,8. A associação significativa entre a obesidade e os graus da esteatose hepática não alcoólica. Então, a obesidade ela está relacionada com a esteatose hepática, onde aqui no grau 0, na esteatose hepática, 82 pacientes eram obesos e 583 não. Quando pula para o grau 1, já 63 eram obesos e 50 não. Então mais da metade já eram obesos e estão no grau 1 da esteatose. No grau 2, 73 obesos e 34 não. Então já aumenta bem mais também. E no grau 3, 17 obesos e só 2 não. Então aqui é uma associação significativa entre a obesidade e a presença de esteatose hepática não alcoólica. Então nessa tabela a gente pode ver que a presença de esteatose hepática não alcoólica na obesidade, então 153 eram obesos, 86 não, então 65,1% obesos, 12,9 não. E para não esteatose hepática, 82 eram obesos e 583 não, então 87,1% não era. Então a gente pode concluir essa pesquisa que houve uma relação estatisticamente significativa entre obesidade e IMC e a presença de gravidade da doença gordurosa não alcoólica, doença hepática gordurosa não alcoólica. A obesidade foi considerada um fato associado à presença de esteatose hepática não alcoólica e graus maiores de IMC foram relacionados a uma maior frequência de NAFLD. A obesidade está associada a uma maior concentração do tecido adiposo e alterações metabólicas, fatores que facilitam o desenvolvimento da doença. Então, a obesidade sim, ela é correlacionada com o desenvolvimento da doença hepática gordurosa não alcoólica, por conta de proporcionar esse ambiente facilitador para que se tenha alterações metabólicas e esse ambiente pró-inflamatório que ocorre no corpo. Então, sim, a obesidade ela é um fator que pode ajudar no desenvolvimento da doença. E uma forma de tratamento para que melhore essa condição do paciente que se encontra com essa doença é a mudança do estilo de vida, com a inclusão de uma dieta que possua restrição da ingestão de gordura e de carboidratos, exercícios físicos, tratamento farmacológico, se necessário, realizando quando a mudança de hábitos de vida é ineficaz. Então, se caso a pessoa mude de vida, realmente ela passe a comer bem, a se alimentar, a ter uma ingestão rica de nutrientes e mude completamente a atividade física, né, na vida dela e nada disso surtir efeito, aí sim talvez tenha que ter um acompanhamento farmacológico para que entre com o remédio e melhore essa condição. Então a prática de atividades físicas para prevenção e tratamento. Então a atividade física ela mostrou reduzir a esteatose hepática, sendo benéfica independentemente da perda de peso. Segundo estudos feitos, é preciso perder em média 7% da gordura corporal para obter uma melhora significativa da doença hepática gordurosa não alcoólica. Então, esse 7% que a pessoa perder, é mostrado que vai ter uma melhora significativa no corpo e em todas as áreas da vida dela, né? Então, as recomendações específicas da atividade física são variadas. Recomenda-se entre 90 e 200 minutos por semana,
moderada a intensa e exercícios aeróbicos e exercícios de resistência mostram resultados similares. Ambos são benéficos se realizados por 40 a 45 minutos, no mínimo 3 vezes por semana. Então, a prática de exercícios físicos para a diminuição de concentração de lipídios no tecido hepático dos pacientes, reduzindo a massa gorda abdominal e a gordura saturada circulante no corpo. Então, a prática de atividade física ela vai melhorar a resposta à insulina e função hepática dos pacientes com doença gordurosa, com doença hepática gordurosa não alcoólica. Esse estudo teve estudos que abordaram os exercícios aeróbicos, que melhora a resposta microvascular, ela reduz os riscos de doenças cardiovasculares, quantidade de gordura intramuscular, gordura visceral, gordura intrahepática, redução leve no teor de ácidos graxos livres e metabolismo de lipoproteínas. Então, o treinamento resistido ele foi eficaz para a redução de gordura hepática, melhorando também a resposta simpatovagal, a variabilidade da frequência cardíaca e resposta dos barorreceptores e hemodinâmicas. Então, tudo isso ele foi apresentado de maneira que melhore sempre esses pontos que foi colocado, independentemente se reduziu a massa gorda e tudo mais, mas esses benefícios eles realmente foram observados nos pacientes que foram estudados. Aqui eu vou falar um pouco sobre a importância da caminhada para diminuir a gordura intraabdominal. Todos os grupos que caminharam, eles baixaram os estoques de gordura intraabdominal de forma diretamente proporcional ao tempo de caminhada semanal. Então, se a gente observar aqui no gráfico, quanto maior o tempo de caminhada semanal, maior a porcentagem de gordura intraabdominal que é perdida. Então, esse gráfico é o efeito da caminhada na gordura intraabdominal de senhoras pós-menopausadas. Então, 195 minutos por semana, 136 a 195 e maior que 135 minutos por semana do grupo controle. Então, um estudo controlado aleatoriamente verificou o efeito de 16 meses de um programa de exercício sem alterações na dieta em pacientes de 17 a 35 anos com excesso de peso e predisposição, início da doença hepática gordurosa não alcoólica. Então, realizaram um protocolo progressivo de caminhada na esteira ergométrica 5 dias na semana, com 20 minutos no início a 60% da frequência cardíaca de reserva, até alcançar 45 minutos a 75%. Após 6 meses de intervenção, até o fim do estudo, os homens conseguiram perder significativamente peso corporal, IMC e adiposidade. Já as mulheres mantiveram o peso, IMC e gordura. Enquanto os controles incrementaram significativamente todos esses parâmetros, ambos os sexos com gordura visceral sem alterações na massa magra. E aqui a gente tem os efeitos dessa prática da atividade física. Então, ela vai gerar um aumento do gasto calórico, uma melhora da composição corporal, um aumento na capacidade de oxidação de gordura, o controle da ingestão alimentar, que vai melhorar, a estimulação da resposta termogênica, a mudança na morfologia do músculo e na capacidade bioquímica, a diminuição da pressão sanguínea, a melhora do condicionamento físico. Então, os efeitos da atividade física regular na mobilização de lipídios. Então, ocorre o aumento do HDL, do colesterol, abaixa a massa de gordura, diminui a diminuição da leptina e o aumento da lipase proteica. O LDL colesterol ele diminui a relação LDL-HDL,
Diminui a apolipoproteína B, diminui os triglicérides e diminui a proteína C reativa. Então aqui a gente tem os resultados. Então o exercício aeróbico e alteração na dieta, então ele vai melhorar a capacidade cardiovascular, a redução da gordura corporal, o controle da pressão arterial, a melhora no colesterol, o aumento da sensibilidade à insulina. E adotar uma dieta, uma alteração na dieta, vai fazer com que a alimentação fique balanceada, rica em nutrientes e com controle das calorias. Isso vai promover a saúde. Os exercícios resistidos, ele vai ajudar no aumento da massa muscular, né, na melhora na composição corporal, então colocando mais músculos no corpo. O aumento do metabolismo basal, conforme você coloca mais massa muscular, essa taxa metabólica basal ela vai aumentar junto. O fortalecimento ósseo, então vai ter uma síntese óssea. A melhora na postura e na funcionalidade do paciente. Então, os exercícios e parâmetros hemodinâmicos vai fazer com que reduza a frequência cardíaca de repouso, a melhora no retorno venoso e na circulação sanguínea, a redução da pressão arterial e a melhora na capacidade de enfrentar o estresse cardiovascular. Os exercícios e parâmetros metabólicos, ele vai melhorar a captação da glicose, o aumento da oxidação de gorduras, a regulação do metabolismo lipídico, a redução da resistência à insulina. O exercício e aptidão cardiovascular, ele vai aumentar a capacidade aeróbica, a maior tolerância ao exercício, a redução de riscos cardiovasculares e o fortalecimento do coração. E o exercício e função endotelial, ele vai fazer uma melhora na função endotelial, então ele vai regular melhor a função das células endoteliais, aumento da produção de óxido nítrico, redução do risco de aterosclerose e o aumento da elasticidade dos vasos sanguíneos.